Boa tarde, meu pessoal, boa tarde, meus amigos, boa tarde, meus seguidores. Uma boa tarde para vocês. Passando aqui no canal para conversar um pouquinho com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Ortiz, dirigente do Centro de Umbanda, Luz, Paz e Amor. E eu tô aqui, gente, no canal, passando para dar um oi, para falar com vocês um pouco sobre algumas situações, sobre algumas questões, que a gente vem percebendo, analisando já faz um tempo. E eu acho bem importante a gente trazer, aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente lida, na vida da gente, no nosso cotidiano, as coisas que acontecem. Assim, pessoal, vocês viram quanto a gente, na religião, a gente consome em questão religiosa, a gente utiliza muita vela, a gente utiliza alfazema, a gente utiliza mel, a gente utiliza uma série de elementos que são necessários, como a Umbanda, como o Candomblé, ou qualquer outra religião, Então, existem muitos materiais, que a gente precisa, que são muito úteis, e que a gente depende, que a gente gasta, gente, de material na religião. Roupas, tecido, gente. Renda, é muita coisa, gente, Então, assim, gente, geralmente, o que eu vejo, assim, é que muitas pessoas, eu conheço várias, que têm casa de artigo religioso que nem é de religião. Tem muita gente que às vezes não é da religião e trabalha, porque é comércio, gente? É movimento, é dinheiro, Então, é o capitalismo, gente? Então, a gente percebe-se muitas vezes quem trabalha com artigos religiosos nem é da religião. Mas é uma pequena observação, gente, que a gente gasta tanto nesses materiais e roupas, e rendas e panos e elementos que são necessários, que a gente utiliza. E a gente nunca tem um reembolso, gente? Porque geralmente quando a gente tem uma casa de religião, eu não falo por todas as casas, mas muitas casas, a gente faz todo um trabalho social. A gente sempre tem um projeto social, nós aqui em casa, por exemplo, a gente, nesse momento até a gente, devido às mudanças, a gente está numa função de obra na casa. Quando eu digo obra, é que, como vocês sabem, a nossa casa tem 4 anos, nós não temos casa própria ainda, então a gente paga aluguel e o nosso centro é pequeno, então a gente, aos poucos, a gente, tá arrumando. Eram umas partilheiras, agora a gente já fez o congá, arrumamos a aruanda, depois fizemos o suporte para pôr os chapéus, depois para pôr as guias, é tudo os bancos, depois fizemos mais uns banquinhos pro preto velho. Uma filha da casa aqui, sempre na parte da madeira, ela trabalha, ela vai até a nossa maca, a gente improvisou, mandamos fazer um colchãozinho ali, que seria ideal ali, com uma capinha, tudo certinho, para as cirurgias espirituais que são feitas. E tudo está sendo um processo, o suporte para pôr as guias, suporte para pôr os chapéus, é tudo assim, aos poucos, gente? A gente começa assim, era só uma partilheirinha e uma mesa. E hoje a gente fizemos o banco pro tambor, e aí vai indo devagarzinho, gente? E
E tem muitos assentamentos que são feitos na casa, tem muitas firmezas, né? Como a minha casa mesmo tem muitas linhas, a gente tem muitas linhas de trabalho, para cada linha é feita suas obrigações, seus cruzamentos, é feito seus assentamentos, suas firmezas. Então tudo, né, fora os trabalhos que tem na gira, os trabalhos diários que tem no terreiro, porque a gente trabalha sempre, né? Eu benzo, eu jogo. Então, sempre é um movimento, a gente está sempre gastando, é uma vela, é um dendê, é um mel, é um papel de seda, e aí vai, né, gente? É uma água mineral, e aí vai. Uma pemba, uma pólvora, né, um carvão, uma defumação, e aí vai. Vocês perceberam, gente, a gente no momento, devido a gente estar nessas obras que eu digo que a gente está organizando, né, o nosso espaço, porque como ele é pequeno, a gente está adaptando com partilheiras para guardar os alguidares, né? Agora nós vamos fazer no corredor as partilheiras para pôr os assentamentos, porque como é pequeno os espaços, a gente tem que adaptar, né? A gente não tem muito espaço para armazenar, guardar, então a gente faz as partilheiras, cantoneiras. Agora vamos fazer as cantoneiras do lado do congá para pôr os ocultar dos filhos. E aí a gente está organizando dentro do espaço que a gente está trabalhando hoje. Então a gente deu uma parada nos nossos projetos, né, que a gente faz. Gente, eu tenho todo um trabalho que a gente arrecada roupa. Eu tive o brechó aqui. O brechó foi uma maneira que eu tive de arrecadar dinheiro, gente, para o terreiro, para ajudar no terreiro, né? Para comprar tinta, a gente queria comprar um verniz para passar no congá, tinta para pintar as casinhas, né? Então, o brechó que eu tinha, como eu ganhei muita coisa, não foi para mim dar, né? A primeira vez que eu comecei a arrecadar roupas, eu dei todas. A segunda vez, uma amiga minha que tinha loja, fechou a loja e me deu a ideia, me passou as roupas, muita roupa com etiqueta, e falou, não, isso é para te ajudar, né? Que tu vendo uma peça assim, no valor bem baixo, mas vai te ajudar para te comprar uma defumação, para te comprar um defumador novo, uma sineta, pro terreiro. Então eu comecei a fazer o brechó. Mas o que que aconteceu, gente? Aconteceu que o espaço, gente, né? A minha casa ela não é ampla os espaços, ela é comprida. Então ela tem várias peças, ela vem vindo até chegar no fundo. Nosso quarto, a cozinha fica pro fundo. E lá na frente fica o banheiro, fica o salão, a aruanda, o corredor, né? E para cá é a lavanderia, a cozinha, o meu quarto e a sala. Tem 2 banheiros, o do terreiro e um que é nosso, que fica aqui, antes da área de serviço. Então, assim, gente, só que a casa é comprida, mas os espaços são pequenos. A casa foi dividida. Então, assim, o que que acontece? As pessoas vinham para ver as roupas, eu colocava tudo na minha sala. Para entrar na sala, tem que passar pelo salão. Quando tu entra, tu já dá de cara com o congá. Aí, para te passar para a cozinha, tu passa pela aruanda. Porque o corredor que é do lado, fica as casas na frente. Tem o portão de entrada, fica a casa do bará e a tronqueira. Então, não tem como tu entrar pelo corredor, tu entra pela porta do lado, que é onde tu entra direto no salão. Então, para te passar para a cozinha, tu tem que passar pelo salão. E como eu fazia os trabalhos, ficava muitos trabalhos arriados ali no Santo, minhas quartinhas ali na Aruanda, eu não tive mais como é que eu vou ter trazendo as pessoas, né, gente? Sendo que os trabalhos dos Exus tem um corredor já específico onde são guardados. A gente fecha a porta e ninguém vê a parte da quimbanda. Mas no salão, fica ali na frente do congá, né? Então todo mundo que entra no salão, que vem da rua, passa. Não tem como passar para minha casa sem passar pelo salão primeiro. Porque a gente não teve como fazer essas mudanças, devido também o santo tem que ficar de frente, o santo tem que ficar acima, então a gente não teve como trocar os espaços, né? Então a gente teve que adaptar. Então o que que acontece, gente? A gente tem o salão na frente, tem uma salinha onde é assistência, a assistência fica no meio entre o salão e a aruanda. Então todo mundo que entra na casa passa pelo salão.
E aí, para vir ver as roupas, as pessoas tinham que me ligar para saber se poderiam vir, porque muitas vezes eu estava trabalhando, atendendo as pessoas, tinha vela acesa, tinha vela firmada ali para as pessoas. Então ficou muito ruim de eu manter o brechó. Eu teria que ter uma peça separada para me poder até organizar, armazenar. Eu tentei, gente, eu arrumei a minha sala, eu botei assim, né, uns cabides, assim, os cabideiros, arrumei. Eu marcava um dia específico, as pessoas vinham, eu mostrava as roupas, mas não deu, gente. A demanda de trabalho também, em função de faculdade, não deu para mim permanecer com o brechó. Então eu peguei as roupas, que tinha roupas de marca, roupas assim, muita roupa com etiqueta. Eu ganhei muita roupa, o pessoal ficou sabendo que eu tinha um brechó, comecei a ganhar muita roupa boa, calçados também. Um dia eu fiz assim, um feirão, R$ 1 qualquer peça. Tinha roupa ali, gente, até de cento e poucos reais. Eu fiz tudo a R$ 1. E aquilo que sobrou, gente, sobrou muita coisa. Eu peguei e dei. Por quê? Porque a gente já faz um projeto, gente. Eu já faço um projeto que a gente arrecada roupa para dar para quem não tem, né? A gente faz isso já na outra casa que a gente tinha, eu já fazia esse trabalho. A gente tinha uma peça, as roupas iam, só que na outra casa eu tinha um espaço. Era tudo muito separado. Eu tinha um baita do salão na frente, uma baita da aruana no fundo. A minha casa era separada, era assim, era a garagem, onde eu fazia o salão, né? E tinha minha cozinha separada, minha sala lá na frente, meus quartos na frente, era um baita de um espaço. Mas a casa estava dando muita infiltração, muito problema na elétrica, na hidráulica. A casa era muito bonita, tinha espaço, mas estava assim, ó, cheia de reparos. E a gente não tinha condições, né? Já pagava um aluguel alto. Então, na época eu trabalhava até no hospital, eu tive que entregar a casa, né? Aí eu me mudei, fui morar num apartamento, né? E aluguei um galpão onde a gente pudesse trabalhar. Era um galpão, gente, porque era um antigo armazém. E era um banheiro nos fundos que parecia assim, nem era um banheiro decente, né? Tinha umas frestas na parede, assim. E a gente foi organizando, foi arrumando ali, arrumando uma porta, tudo certinho. Mas, assim, era muito aberto. Eu saía do meu apartamento e ia direto pro terreiro, né? Mas mesmo assim, durante os meses a gente ficou ali trabalhando, era o que a gente tinha, que a gente conseguiu alugar, mas nunca ninguém mexeu, nunca choveu no santo, a gente cuidava muito, né? Não tinha goteira, por incrível que pareça. Aquela baita casa chovia, tinha na garagem, às vezes que a gente trocou calha, trocou tudo. Parecia que tinha, assim, uma cachoeira. E nessa garagem que era um galpão, gente, nunca caiu um pingo. Um pingo, só que era piso, a gente teve que encher de tapetes, a gente teve que adaptar com cortinas. Tinha umas antigas partilheiras do armazém que a gente aproveitou, a gente limpou, a gente colocou papel, aquele papel contact, a gente fez as partilheiras, colocamos as cortininhas para pôr o santo, a gente adaptou tudo. E quando a gente veio para essa casa, que eu vim morar na casa, né, a gente fechou, né? Um lugar mais aconchegante, tudo pintadinho, tudo de branquinho, as janelas tudo com tela, portão com grade. A casa é boa. O problema é que os espaços, as peças são pequenas, né? E ela é comprida, né? Ela não é larga, ela é comprida. Então, a gente está aqui nesse momento, né? Estamos trabalhando aqui, então a gente está adaptando tudo. Então, devido a esse espaço, eu não tenho lugar assim para mim guardar, né? Porque eu não tenho lugar para guardar as minhas coisas, gente. Como é um dormitório só, e os meus filhos moram comigo, meus dois pequenos, o meu filho dorme na sala e eu durmo com a minha filha no quarto. Então, as nossas roupas têm um espaço onde eu guardo só meus fardamentos. A gente está sem, assim, ó, um espaço para poder guardar as coisas. Então, aí a cozinha tem essa salinha onde meu filho dorme, onde ficam nossas roupas, aí tem um espaço onde ficam meus fardamentos, tem o quarto, que eu divido o quarto com a minha filha, a área de serviço, que ali fica os alguidares, fica, né, os defumador, e ali tem o corredor dos Exu, depois mais tem a nossa aruanda, né? E tem a salinha ali no meio, onde eu jogo, e também a assistência, e na frente tem o salão, onde fica o santo, né? Fica o nosso congá e um banheiro na frente. Então, gente, assim, ó, eu parei um pouco de fazer, de arrecadar,
né, as roupas, porque eu não tenho como guardar, né? Mas a gente tem esse projeto. A gente arrecada roupa para dar para as pessoas. E também, gente, determinados trabalhos que é feito na casa, quando eu faço os trabalhos, eu sempre peço 1 quilo de alimento, tá? Esse quilo de alimento a gente também junta e dá também para quem não tem, porque a gente ajuda muita gente que bate na nossa porta, né, em questão de alimentos, né. Então, também tem esse trabalho que é da gente, determinadas obrigações, a gente sempre pede, a gente não cobra, só pede o material do trabalho, mas a gente pede 1 quilo de alimento que é para dar para as pessoas que não têm, né, para as pessoas carentes. Esse é um trabalho que a gente faz também. A gente tem outros projetos na casa que a gente quer fazer, tá? Teve um ano também, né? Final do ano a gente deu doces também para as crianças, né? A gente juntou muitos doces também. E também e no Natal, foi no Dia da Criança, foi no Dia da Criança, né? Que o meu Cosme falou que queria que nós dessemos brinquedos, né? Mas como ficou muito em cima, a gente também deu os doces. Então todo mundo trouxe muitas guloseimas, muitos doces, a gente distribuiu, né, para quem não tinha. É um projeto que a gente faz também, que todos os anos a gente quer trabalhar muito com essa parte das crianças também, não só das roupas, mas também de brinquedos, material escolar, né. Inclusive a gente começou a juntar de um ano para o outro os brinquedos para dar no final do ano. E nós ganhamos muitas bonecas. Uma filha da casa fez roupinha para todas as bonecas ficaram todas vestidas, arrumou, botou topinho nos cabelos, arrumou todas as bonequinhas, fez roupinha para cada boneca. Quando deu aquela enchente no Rio Grande do Sul, a gente estava juntando os brinquedos para dar no final do ano, a gente já tinha bastante brinquedo. Quando chegou a enchente, a gente acabou dando. A gente juntou as roupas que a gente tinha, aqueles brinquedos que a gente vinha juntando, e a gente deu. Nós também ajudamos na enchente com material de limpeza, papel higiênico, pinho, clorofina, detergente, roupa, coberta, a gente ajudou também bastante, né? E inclusive até eu recebi, né, pessoas na minha casa também ficaram aqui comigo também, né, naquele momento ali. Então, a gente tem os nossos projetos, né, gente? Eu quero muito, quando a gente tiver o nosso espaço, um dos projetos que a gente tem uma biblioteca, uma mini biblioteca, que a gente quer fazer todo um projeto com as crianças direto, né? A gente trabalhar ali com as crianças, né? Ter um trabalho todo ali com os pequenos, né? A gente quer ter um espaço para eles, né? E a gente quer ter uma biblioteca também espírita, né? A gente já estava até trazendo os livros também. É que o problema nosso no momento é o espaço, gente. Pra gente guardar, não tem onde guardar as coisas, né? Então as coisas vão chegando, a gente já tem que ir dando, porque eu não tenho espaço para mim poder guardar. Então a gente tem esse projeto de todos os anos, a gente arrecada doces e brinquedos no final do ano para dar para as crianças, de determinadas obrigações e trabalhos, que eu peço 1 quilo de alimento para a gente arrecadar, para dar para quem não tem. E também a gente tem esse projeto que a gente quer fazer todo um trabalho com as crianças também, ter uma mini biblioteca, um espaço assim didático para as crianças, né, trabalhar. A gente quer ter também, tem esses projetos, a gente tem muitos projetos, na verdade, né, que estão, né, ainda não foram desenvolvidos, mas dentro daquilo que a gente pode, a gente agita daqui, como a gente fez, né, a gente já estava arrecadando os brinquedos, a gente deu antes devido à circunstância, mas também foi dado, né. As roupas todas que tinham aqui, gente, eu já passei tudo adiante. E antes também eu já tinha as roupas, o pessoal ia lá, chegava as roupas, eu chamava já o pessoal já levava as roupas. Então a gente tem muitos projetos, né? A gente quer fazer muitos trabalhos, assim, de preparar também comida, né? Uma sopa quentinha, preparar para levar, né? Para quem vive na rua, para moradores na rua, questões de... Isso tudo a gente tá no projeto, são projetos que a gente tem, que a gente quer fazer. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente faz, a gente participa de projetos sociais. Mas a gente tem muitos projetos na casa, como a nossa biblioteca, como esse espaço para as crianças, que a gente quer também ensinar,
né? Falar sobre a nossa cultura, falar, independente, gente, não é impor assim, essa doutrina aqui, mas é falar, né? Trazer assim essa questão do respeito, essa questão da igualdade, essa questão de não ter o preconceito, essa questão de cuidar do meio ambiente, cuidar, né, da mãe natureza, da mãe terra. Então, tem todo esse trabalho que a gente pretende ter também. E esses projetos com roupa, com alimentos, de preparar comidas também e levar para quem não tem, né? Para quem vive numa situação crítica. Então a gente tem muitos projetos, tem muitas coisas em andamento. Mas como eu falei para vocês, a casa tem 4 anos, houve muitas mudanças nesse tempo. Toda vez que a gente se muda, a gente tem que adaptar, a gente tem que formar, a gente tem que firmar tudo, assentar tudo, tem que levantar, depois tem que assentar tudo de novo. Enquanto a gente não tiver a nossa casa, que a gente vai não precisar mais mexer nem levantar, que ali vai ficar sempre. Essas mudanças vêm trazendo muitas cruzamentos, tem que firmar, tem que cruzar de novo, tem que fechar, tem que deitar ali, tem que assentar, tem que entregar, tem que ofertar, tem que trabalhar. Então, nesse meio tempo, sempre que tem uma oportunidade, a gente sempre ajuda. Quando a gente tem a oportunidade de ajudar. Eu já ajudo no natural, quando alguém me pede, precisa, que eu vejo que eu posso, eu já faço, mas a gente tem muitas coisas que a gente quer fazer e desenvolver na casa, muitos trabalhos sociais a gente quer desenvolver na casa. Mas a gente ainda está nessas questões, né, gente? Eu digo que é um passo de cada vez, são muitas linhas de trabalho, cada linha é trabalhada, é feita, é preparada. Então, tudo é um processo. Mais devagarzinho a gente está caminhando e nós vamos chegar onde a gente tem que chegar. Por isso aqui o canal é muito importante, gente, esse canal crescer, né? E quanto mais esse canal crescer, se expandir, mais condições a gente tem de ter o nosso espaço, o nosso terreno, onde a gente vai construir o nosso centro, né? Com todos os espaços que a gente pretende para receber as pessoas com conforto, para a gente poder trabalhar, a gente poder ter a nossa horta do terreiro ali, a gente poder alimentar bastante famílias, arrecadar, né, alimentos, arrecadar roupas, poder ajudar a abrigar sempre que for preciso. Então, gente, isso tudo tá no caminho, né? A gente está trabalhando, a gente está correndo, a gente está buscando, mas a gente está se adaptando ainda. Então, uma das coisas que eu resolvi vir falar hoje é sobre essa questão, né, do comércio, né, dos comerciantes, né, que a gente poderia, né, receber, né, gente, um apoio, uma ajuda, né, porque a gente gasta tanto com materiais, né, religiosos, para trabalhos, né, a gente faz tantos trabalhos, né, e não falo pela minha casa, eu falo por, né, quantos centros têm projetos, têm trabalhos sociais, né, e precisam, né, de um apoio, né, e a gente gasta tanto com roupas, com fardamento, gente, é diretamente velas, fitas, papéis de seda, milho, pipocas, dendê, champanhe, cigarro, cerveja, é direto, gente, né, charuto, e a gente ter, né, um apoio, receber, né, receber, gente, é que nem eu falo, não é um apoio financeiro, né, olha o que a gente gasta, gente, é o ano inteiro a gente gasta. Então, o apoio financeiro, eu digo, tem material, né, tem material para ajudar esse terreiro, né, umas latas de tinta, tô te doando essa tinta para, não é o dinheiro eu acho muito complicado, né? Acho muito complicado a questão do dinheiro. Tem que ser tudo muito organizado. Mas eu digo material, gente. Pessoal que tem comércio, que nós, religiosos, estamos sempre gastando, estamos sempre comprando, estamos sempre... É o ano todo, é o dia, é todas as vezes, 2, 3 vezes no mesmo dia, tu tá ali, naquela flora ali, gastando, né? Tu tá comprando ali, né? No mercado, sempre comprando. Então, assim, materiais, né? A gente receber, né? Ter esse reembolso, já que a gente trabalha tantos terreiros, tem tantos projetos, ajudam tanta gente, tantos... Nós estamos em andamento, estamos em processo, nós ajudamos conforme, né? A gente muitas vezes se organiza, vamos fazer tal coisa para fazer, nós ainda estamos nesse caminho, mas quantas casas
já tem vários trabalhos direto, né? Instituições, né? E receber, né, gente? Esse apoio, né? Receber, seja uma tinta, gente, que seja um tijolo, que seja, gente, por mês é uma caixa de vela, né, receber, né, quem tem projetos mesmo que trabalha muito com idosos e com crianças, né, frutas, alimentos não perecíveis, ajudar, né, buscar ali e ver realmente, tu tem que conhecer o lugar, tu tem que ver realmente o trabalho daquela pessoa, se é um trabalho sério, se é um trabalho digno, se tudo tá correto, né, tem como, hoje em dia a gente é muito fácil, tu saber se é real ou se é uma mentira, ou se, porque muita gente também usa, muitas vezes para uso próprio, muita gente muitas vezes mente, né, para conseguir o que quer, mas quanta gente faz o bem, ajuda tanta gente, é tão fácil hoje em dia com toda essa tecnologia tu acompanhar, tu vê os projetos das pessoas, geralmente tem uma página, tem rede social, né, tem pessoas que frequentam, tem pessoas que conhecem o trabalho, que recebem, então é muito fácil, né, saber se é um trabalho sério ou não. Então que a gente tenha, né, receba, né, essa ajuda, né, porque a gente trabalha tanto, né, ajuda tanta gente, então eu não falo em dinheiro, eu não falo em financeiro, mas é um pote de mel, é 1 litro de alfazema, é um pacote, é uma caixa de vela que tu receba no teu terreiro. É uma tinta que tu recebe para te poder pintar um banco, para te poder pintar uma parede, para te poder um banco, uma cadeira, para te poder receber uma pessoa, né? Então, receber água mineral, né? Que a gente recebe as pessoas para poder dar um conforto. Então a gente gasta tanto, trabalha tanto, né? E é tão direto, né? Que eu penso que a gente poderia ter também, né? Receber esse apoio, né? De quem pudesse ajudar as nossas instituições, os nossos centros, né? Seja de candomblé, seja de quimbanda, seja de umbanda, né? Porque a gente está sempre ali, né? Um gasto diário, um gasto direto. Cada vez que a gente manda fazer um trabalho, gente, às vezes assim se torna até caro. Porque muitas vezes tu manda fazer um trabalho, quanta coisa vai num trabalho? Às vezes um trabalho tu compra papel, bandeja, vela, dendê, mel, pipoca, pemba, alfazema, bala, isso, aquilo, aquilo outro. Um trabalho, gente, muitas vezes quanta coisa tu gasta para fazer num trabalho. Então que essas instituições, esses comerciantes, esses comerciantes nos dessem, né, esse apoio, né? Eu não falo pela minha casa, eu falo pela geral, né? Que a gente tem tantos projetos, a gente tem tantas coisas boas que quer fazer, que quer ajudar as pessoas. E quando eu falo, eu volto a dizer, não falo em dinheiro, gente. Um material, um cimento que tu doe para uma casa, tijolo que tu doe, uma brita que tu doe para um terreiro, colchões que tu doe, copos que tu doe para um terreiro, pratos que tu doe, né? Quem tem mesmo artigos que trabalha com artigos religiosos, né? Velas, né? Ó, tô doando pro terreiro para ajudar. Então, toda ajuda é bem-vinda, gente. Ainda mais quando a gente trabalha com pessoas. Ainda mais quando a gente recebe pessoas humildes, que não têm condições, muitas vezes, de comprar um trabalho. Aí tu usa do terreiro para ajudar, porque tu não deixa de ajudar aquela pessoa, porque aquela pessoa não tem um mel, porque aquela pessoa não tem uma pemba. Tu vai lá e tu usa. Então, se tu receber um pote de mel, tu tá ajudando aquele irmão que não tem. Então, era esse o recado que eu tinha para dar, gente. Uma boa tarde. Até a próxima.